Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Nesta aulinha aqui nós vamos estudar a introdução ao reino plant, um assunto extremamente importante para você que quer passar no vestibular, porque apesar de ser uma aula introdutória, é uma aula que costuma aparecer bastante nessas questões, tá? Nós vamos estudar aqui a origem do grupo dos vegetais, como é que se deu o processo evolutivo, o que muda, quais são os grupos que vão aí compor o reino das plantas, né? O reino plant ou o reino metáfita, beleza? Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aí, deixa o comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Beleza, pessoal? Então, bora lá! Muito bem, com relação à origem desse grupo, acredita-se que este grupo ele vem a partir de um grupinho de algas verdes, tá? Um grupinho de algas verdes do grupo das algas carófitas, tá? Um grupo parecido com isso daqui. Hoje em dia, essa aqui é uma alga que ainda vive, mas na verdade seria um ancestral dessa alga aqui que provavelmente deu origem ao grupo das plantas terrestres na perspectiva evolutiva. Tudo bem? Nós vamos entender o porquê disso quando nós estudarmos propriamente o grupo dessas algas, né? Particularmente o grupo das clorófitas aqui, né? E das carófitas também, eles têm várias peculiaridades, várias coisas em comum com relação ao grupo das plantas. Mas isso está lá na aula de algas. Se você não assistiu, pode dá uma conferida lá, por favor. Volta um pouquinho e assiste, tudo bem? Bom, então vamos lá. Quais são as características do grupo das plantas? Pessoal, o reino plant tem algumas coisas em comum, né, que todos os indivíduos pertencentes a esse reino têm que ter. Para começar, embriões multicelulares sem cavidades internas, com desenvolvimento sustentado pelo organismo materno. Por isso, inclusive, recebem o nome de embriófitas. Tá? Então, todas as plantas tem que ter essa característica. Isso faz com que as algas não façam mais parte do grupo das plantas. Por muito tempo, algas multicelulares foram classificadas como plantas. Nas classificações mais atuais, elas têm sido um pouco deixadas de lado aí, elas não fazem parte do grupo das plantas, as algas são agora parte do reino protoctista, tá? Justamente porque elas não têm embriões multicelulares sem cavidades internas sustentados pelo organismo materno. Nós vamos entender isso melhor quando estudarmos o ciclo de vida dos diferentes grupos dos vegetais. Todos, obviamente, são eucariontes, multicelulares, parede celular, né? Todas as células apresentam uma parede celular de celulose. Todas as plantas são, então, autotróficas, produzem o próprio alimento através do processo conhecido aí como fotossíntese, bem famoso, né? E todas apresentam alternância de gerações no seu ciclo de vida. O que é isso, pessoal? Isso já está presente em algumas algas, tá? Mas não em todas. Então, existe uma fase conhecida como gametófito, que é a fase N, haploide, e uma fase conhecida como esporófito, que é a fase 2N, diploide. Então, o que acontece aqui, pessoal? Esse aqui é o ciclo de vida de uma briófita, né? De um grupinho de musgo. Perceba que no caso das briófitas, a fase verde predominante é o gametófito. Quando existe um processo de fecundação aqui, em que uma planta que macho fecunda uma planta fêmea, depois a gente vai ver esse detalhe na aula de briófitas, como que se dá certinho. Aí surge o esporófito. Então são duas fases distintas, o gametófito e o esporófito. Gametófito N, esporófito 2N. No caso, o gametófito é o responsável pela produção dos gametas, né? Os gametas têm nome de anterozoide e oosfera aqui nesse grupo, né? Os gametas são produzidos pelo gametófito. E o esporófito, responsável pela produção de esporos. Beleza? Então, um ciclo com alternância de gerações aí. Bom, como é que se deu a tendência evolutiva? Eu peguei o grupo mais simples de plantas aqui que nós vamos estudar. Tá? Então, se você dá uma olhadinha aqui, você percebe que no grupo das briófitas, a fase gametofítica é a fase dominante. Tá? Essa figura aqui, obviamente, ela não segue a escala, né? Uma briófita é muito menor que uma árvore, né, de gimnosperma, por exemplo, um pinheiro. Mas a ideia é, qual é a fase dominante? A gametofítica ou esporofítica? Então, na briófita, a gametofítica é a fase dominante, é ela que faz fotossíntese, inclusive, nas plantas fêmeas, é ela que sustenta, né, a fase esporofítica. A fase esporofítica nem fotossíntese faz. Ela é sustentada completamente pelo gametófito. Mas, a partir de pteridófitas, pessoal, existe uma tendência de redução do gametófito. E a fase esporofítica é a que vai predominar. Então, quando você vê um musgo verdinho, normalmente o que você está vendo é um gametófito. Mas a partir de samambaias, por exemplo, que são pteridófitas, aquilo que você vê já é o esporófito. Então, as árvores que você vê
também são parte do esporófito. Tudo bem? Então existe uma tendência de aumento, né, da importância da fase esporofítica aqui, aumento da predominância, né, da prevalência da fase esporofítica e uma diminuição do gametófito. Ele diminui tanto o gametófito que no caso de gimnosperma e angiosperma, pessoal, ele fica restrito, por exemplo, no caso das plantas masculinas, né, ao grão de pólen em germinação. O grão de pólen em germinação é a fase gametofítica, por exemplo. Então, perceba que, obviamente, não vai ter um processo de fotossíntese ocorrendo, nada, né? Uma fase bem assim, passageira. Então, a fase duradoura vai ser a fase esporofítica. Essa é a tendência evolutiva. Bom, como eu disse para vocês, nós vamos então apresentar aqui a classificação do reino plant. Quais são os grupos que os compõem? Basicamente, eles são divididos em dois grandes grupos. Depois eu vou falar das outras divisões que existem, mas que são as plantas avasculares e as plantas vasculares, tá? Planta avascular são aquelas plantas que não possuem vaso condutor, xilema e floema. Planta vascular possui vaso condutor. Isso tem uma consequência, pessoal, né? As plantas avasculares não vão conseguir ter grandes tamanhos. Nós conhecemos popularmente essas plantas como briófitas, simplesmente como briófitas. Na verdade verdadeira, existem alguns filos aqui pertencentes ao grupo das plantas avasculares. Um desses filos é o filo briófita, que são os musos. Mas nós também temos as hepáticas, os antóceros. Então tem alguns filos aqui. Normalmente a gente chama tudo isso aqui de briófita, né? Para simplificar. O outro grupo já, a partir daqui todos fazem parte do grupo das plantas vasculares, são as pteridófitas. As pteridófitas, que são plantas vasculares, mas que ainda não apresentam sementes, né, também apresentam vários filos. Só um filo deles é a pteridófita. Ixi, ficou com N aqui o samambaia, hein? Foi mal. Acabei de ver. Pessoal, aqui o que acontece? Um dos filos é o filo pteridófita, né, que são as samambaias, as avencas aí. Mas a gente costuma chamar tudo isso aqui de pteridófita. Mas tem as licófitas, né, as cavalinhas, enfim, vários filos aí vão estar presentes. Eu trouxe os principais para vocês. As gimnospermas já apresentam sementes, mas ainda não tem flor e fruto. Aí a gente tem o grupo do filo das coníferas, né? São os pinheiros, cipressa, aquitara, araucária também. As cicas, né? As guinetáceas, que são plantas interessantes também, depois você pode dar uma procurada. E as gincófitas, que tem uma planta aqui conhecida, chamada de ginkgo biloba. Também fazem parte aí do grupo das gimnospermas. Tá? O mais famoso aí são as coníferas, né? E as angiospermas, pessoal, também conhecida aí como magnoliofita, né? Tem um filo só, que é o filo das plantas com semente. Aí vai ter uma série de divisões aqui. A gente vai ter as monas, dicotiledôneas, enfim, tem uma série de divisões. O que eu quero que você entenda? Nessa aula aqui eu não tenho como abordar todas as classificações que existem. Por quê? São classificações complexas que estão constantemente se atualizando. Então eu decidi ficar no geral, que eu vejo mais aparecer aí em questões de vestibulares. Beleza? Depois a gente vai abordar cada um desses filos melhor, daí eu falo um pouquinho melhor sobre cada um deles, né, sobre as classificações mais recentes, etc. Bom, com relação à evolução das plantas, você precisa entender esse cladograma aqui que eu montei, tá? Você precisa, isso aqui é extremamente importante para essa aula. Então, nós temos aí um ancestral, vamos dizer assim, das plantas, né, as algas verdes. E aí, eu coloquei uma característica principal, né, que faz a divisão entre algas verdes e as plantas. E essa característica é o embrião multicelular, sem cavidade, né, retido no gametante feminino, sustentado então por essa planta fêmea. Muito bem, isso aqui todas as plantas terão, né, as plantas terrestres aqui. Então eu estou usando os termos mais usados aí, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Todas essas aqui, devido a esta característica, são chamadas de embriófitas. Beleza? Então, todas as plantas terrestres são embriófitas. Uma outra característica que a gente viu, né, agora, que vai diferenciar a briófita das demais, são os vasos condutores. Por isso, pessoal, como a gente sabe que pteridófita, gimnosperma e angiosperma têm vasos condutores, né, considerando apenas os vasos condutores aqui, a gente separa então esses grupos em dois. Entre as atraqueófitas, que são as briófitas, as que não têm vasos condutores, né? O vaso condutor surgiu nesse ancestral, e as que apresentam vasos condutores são as traqueófitas. Então, quem são as traqueófitas? Pteridófita, gimno e angiosperma. Tá? Com relação à presença de semente,
nós temos uma outra divisão. Quem apresenta semente é conhecido como espermatófita. Quem é que tem semente? A semente surgiu no ancestral das gímeno e das anjo. Então, briófita e pteridófita não terão semente. Bom, qual a importância da semente aqui, pessoal? Dos vasos condutores eu já falei, né? Permitem um maior tamanho, por exemplo, uma maior eficácia no processo de distribuição de nutrientes, né? Agora, no caso da semente, pessoal, tem uma série de vantagens aqui. A semente, além de nutrir esse embrião, né, ter uma reserva para ele, ela permite uma melhor dispersão, tanto espacial, né, porque tem animais que vão fazer essa disseminação, quanto temporal. Né? O embrião fica mais tempo viável dentro da semente. Então, ele dura mais tempo, pode germinar daqui às vezes anos, né? Dependendo do tipo de semente que for. Outra característica que gímeno e anjo têm, que é uma novidade com relação a pteridófita e briófita, é a presença do tubo polínico. Pessoal, isso também foi extremamente importante e elas recebem o nome por conta disso, né? Elas são chamadas de sifonógamas, gímeno e anjo, sifonógamas, enquanto que briófita e pteridófita, por não ter tubo polínico, são assifonógamas. A grande importância desse tubo polínico, pessoal, foi que agora gímeno e angiosperma são independentes da água para o processo reprodutivo. Né? Aqui, as briófitas e as pteridófitas possuem gametas flagelados. A gente também vai ver isso com mais detalhe durante o ciclo de vida. Então, se eles são flagelados, biflagelados, eles precisam nadar, né, para conseguir chegar e realizar a fecundação. Aqui não, como tem o tubo polínico, né, o grão de pólen é jogado ao vento ou transportado por animais, enfim, tem várias formas disso acontecer. E aí, esse tubo polínico cresce, levando um núcleo espermático lá para realizar a fecundação. Então, não tem necessidade da água para o processo reprodutivo. Por isso, extremamente importante na conquista do ambiente terrestre. Muito bem, é bastante nome que tem aqui de classificação, tá? As gimnospermas e as angiospermas, elas apresentam também uma estrutura reprodutora aparente. Né? No caso, a gente vai ter uma classificação, é obsoleta, mas ainda aparece esses nomes, né, com relação a isso, que é a criptógama e fanerógama. Então, criptógama, briófita e pteridófita, não tem nenhuma estrutura reprodutora aparente. No caso das gímeno e anjo, elas têm, por isso elas são chamadas de fanerógamas. Quais são essas estruturas? No caso das angiospermas, são os estróbilos, né? Megaestróbilo e microestróbilo, bem famoso, as pinhas. Cada uma dessas folhinhas reprodutivas vão virar um pinhão, por exemplo, né? Ser fecundadas. E as angiospermas são as flores, né? Bem aparente, inclusive. Beleza, galera? Então era isso que eu queria falar nessa aula introdutória. Já peço novamente, se você assistiu a aula até aqui, deixa o seu like aí, deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, que assim que der eu respondo. Então fique esperto, porque a partir de agora a gente vai caminhar no reino vegetal e eu vou trabalhar mais especificamente cada um desses grupos aí. Beleza? Valeu!